Olá, estamos mais uma vez de volta ao Ceará, a Fortaleza, para conversar com o Nilo, da Universidade Federal do Cariri, que está trabalhando em home office em Fortaleza, e para conversar especificamente sobre um livro que ele escreveu. Então, Nilo, como vai? Tudo bem? Como é o nome do seu livro? Boa tarde, tudo bem? É um prazer imenso te receber e mais uma vez, né? Já acho que pela terceira vez. Então, o meu livro é uma reformulação da minha tese doutoral, que tem o título As Vicissitudes do Desejo em Santo Agostinho. Na verdade, as paixões da alma e as vicissitudes do desejo em Santo Agostinho. Muito interessante. Mas eu queria que você falasse primeiro do amor e o desejo no discurso do Platão. Ah, tá. Na verdade, Agostinho é um neoplatônico, e todos os textos filosóficos de Agostinho, quase todos, né, reverbera essa conotação platônica, sobretudo quando se trata da questão do desejo e das paixões, tanto Filebo, que é uma obra de Platão, uma obra tardia, como também o Banquete. São duas obras de referência que trata, de certo modo, né? Não é um tratado sobre as paixões, mas trata, de certo modo, das paixões da alma. O Filebo, sobretudo, né? Foi o livro que eu mais me dediquei na pesquisa, foi o Filebo, para entender justamente essa questão do desejo. Você sabe que, da antiguidade ao crepúsculo do pensamento tardo antigo, que chega a alcançar Agostinho, o problema das paixões e a objeção à razão demarca, podemos dizer assim, um horizonte da história da filosofia. Porque, a começar por Platão, né, vai fazer justamente esse dualismo, né, razão, sentimento, ou corpo, alma, a partir de Platão, que começa essa dicotomia dessas percepções sobre o ser humano, né, numa composição integral. Ok. Agostinho, ele retoma, de certo modo, o platonismo, né, por meio do neoplatonismo, mas Agostinho ele vai desviar um pouco dessa dicotomia e ele vai postular uma doutrina chamada de homo totus. No latim quer dizer o homem total, porque, na verdade, o homem é corpo e alma. Não existe, Agostinho diz, não existe corpo sem alma, nem alma sem corpo. Então, o homem é essa composição integral. Psiquismo, corpo, alma, espírito, mente, razão, inteligência. É essa perspectiva agostiniana. Pensar o homem na totalidade. Ok. E o papel do desejo na teoria das emoções de Aristóteles, como é que é isso? Aristóteles escreveu um tratado sobre ética, na verdade, que é justamente a Ética de Nicômaco. E nesse tratado sobre ética, ele dedica também uma parte sobre a questão do desejo, das paixões. Mas uma outra obra de Aristóteles, importante para se estudar a questão das paixões, é a retórica. Alguns traduzem por retórica das paixões. Na verdade, a retórica é um texto importantíssimo de Aristóteles, no qual ele vai tratar dessa questão das emoções. Ou seja, como que
no discurso, nós podemos comover o outro, nós podemos contagiar o outro pelo discurso, né? Emotivamente pelo discurso. Então, a retórica é essa obra de Aristóteles, onde vai tratar basicamente da questão das paixões, mas justamente nesse viés da retórica. Rapaz, esse teu trabalho, essa tua pesquisa de doutorado, ela é extremamente interessante. E sobre é muito interessante, cara. Eu vou ter que ler e reler esse seu livro aí várias vezes. Depois que eu fizer isso, eu vou te chamar em office, se ficar pairar alguma dúvida aqui. Eu queria conversar com você um pouquinho sobre as paixões da alma na doutrina estoica. Me parece que se a gente não administrar, me corrija se eu estiver errado, as paixões da alma, a gente pode se enroscar. Como é que é essa questão das paixões da alma na doutrina estoica? O tema das paixões é um tema, como eu falei no início, é um tema recorrente em todas as correntes e escolas filosóficas, né? Desde de Platão, passando por Aristóteles, e também nas escolas helenísticas. O estoicismo realmente trata dessa questão com mais amplidão, ou seja, com maior atenção. O estoicismo foi uma corrente filosófica que postulava a ideia de que nós pudéssemos erradicar as paixões da alma por um processo chamado de ataraxia. As paixões, na concepção estoica, seriam formas de perturbar o nosso pensamento, de tirar a nossa tranquilidade. As paixões seriam uma forma de desviar o homem daquilo que seria um processo de, podemos dizer, de serenidade da alma. Então, segundo o estoicismo, através da razão, né, do exercício pleno da razão, nós poderíamos, aos poucos, exercitar essa forma de nos afastar das paixões da alma. Certo? Essa é a concepção estoica, é que as paixões são danosas à vida humana, à tranquilidade da alma. Mas quando Agostinho retoma essa concepção estoica, Agostinho de imediato percebe que nós não podemos erradicar da nossa alma, uma vez por todas, as paixões. Porque elas estão imbricadas na nossa natureza. As paixões elas fazem parte da natureza humana. Então, a alma humana ela é passional. Então, não tem como você erradicar ou você retirar as paixões da alma. O que nós podemos é fazer uma cognição da alma, das paixões da alma. Educar as emoções. Desse modo, Agostinho se aproxima muito mais de Aristóteles do que do estoicismo. Ou seja, nessa concepção de que a razão, tendo atributos maiores do que as paixões, a razão pode, de certo modo, governar as paixões. Nilo, eu tinha conversado com você em off aí sobre os 6 passos lá por volta de 1200, né, de alguns monges lá, 6 passos para se chegar à mente de Deus. E qual foi a minha surpresa ao dar uma olhada no teu livro? Você trata dessa questão da aproximação com Deus, administrando as emoções. Como é que se dá isso? Você trata no teu livro mais lá para o final disso. Certo. É uma obra importante de Santo Agostinho, pouco lida, né? Porque, na verdade, é um opúsculo, uma pequena obra, chamada De Quantitate Animae,
no latim, que quer dizer sobre a grandeza da alma. E essa obra, né, sobre a grandeza da alma, ela vai tratar justamente dos passos que a alma humana deve dar para atingir um grau, um nível maior de perfeição. Você deve saber que desde Aristóteles, desde Platão, passando por Aristóteles, pelos estoicos, até chegar a Santo Agostinho e também maior parte dos autores medievais, se preocupam, sobretudo, com esse caminho, essa via da perfeição humana, ou seja, a via da excelência humana. A nossa missão no mundo é aprimorar esse itinerário, esse caminho de perfeição. Então, Agostinho, assim como os outros, né, se preocupou, em grande parte de seus escritos, de suas meditações e reflexões, se preocupou em traçar justamente esse caminho, essa via, esse itinerário que a alma deve fazer para conseguir a perfeição. Ou seja, para conseguir ser melhor, a excelência. Esse é o nosso papel no mundo. Nosso papel no mundo é buscar sempre ser melhor, é buscar a excelência, né? A excelência no sentido de uma vida mais digna, uma vida pautada em virtudes que possa nos tornar, de certo modo, mais próximo da perfeição, já que a perfeição nós nunca conseguimos alcançar, né? Os estoicos tinham essa compreensão, e todos os filósofos têm essa compreensão de que a perfeição nós não alcançamos, mas pelo menos nós podemos conduzir a nossa alma nesse caminho. Portanto, nesta obra sobre a grandeza da alma, Agostinho vai mostrando, né, cada passo que a alma deve dar, partindo da vida material, das sensações, dos sentimentos, como fazer essa depuração dos sentimentos, das emoções, como fazer essa cognição ou essa educação das emoções para que a gente possa viver virtuosamente e viver de uma forma mais razoável, uma forma menos passional. O Pedro, ele, num bate-papo comigo, ele estava falando de uma forma de buscar essa verticalização, subindo passo a passo, até ter um encontro com o absoluto. E depois desse encontro, ele falou que foi o grande achado dele. Descer de volta e viver com a percepção e o olhar do absoluto nas relações humanas. Isso bate com Agostinho? Ele não falou de Agostinho, estava falando de um outro filósofo. Isso bate com Agostinho. Agostinho propõe isso, depurar a relação da alma com o absoluto, mas depois descer e viver sob essa perspectiva do amor divino, se é que podemos falar assim, né? A perspectiva agostiniana é a perspectiva da dialética platônica, neoplatônica, que é justamente essa ideia de subida e descida da alma, né? Isso está dentro do neoplatonismo, os textos de Plotino, né? Mas veja, a alma, quanto mais próxima do absoluto, mais capacidades ela tem de perfeição, de alcançar a perfeição. A alma, quanto mais próxima da vida material, das sensações, mais capacidade ela tem de se afastar do absoluto, claro. Então, isso, a raiz dessa concepção, que você acaba de colocar, ela está justamente na dialética platônica, neoplatônica. Né? Agostinho também utiliza esse ciclo, né, dialético de subida e descida da alma. Porque, na verdade, a alma tem sua origem em Deus. Isso está nos textos platônicos. A alma é pré-existente ao corpo. A alma já existia antes do corpo existir. Então, na concepção platônica, a alma desce aos corpos.
A alma desce aos corpos e para viver essa experiência material nos corpos, essa experiência corpórea. Quando o corpo padece, quando o corpo, nossos corpos são imortais, né? Ou melhor, são mortais, então a alma sobe, a alma se aparta do corpo e retorna para o seu lugar de origem. Essa era a concepção platônica. Agostinho, de certo modo, não só Agostinho, mas como todos os autores da patrística, né? Os padres da igreja, eles bebem de forma com força mesmo, né? Eles bebem nos textos platônicos, na metafísica platônica, para justificar o grande edifício da filosofia cristã. Eu gostei dessa expressão, o grande edifício da filosofia cristã. Ô, Nilo, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre o seu livro que eu acabei não perguntando, que você considera relevante? Olha, o texto é um texto simples, na verdade, muito didático. O texto trata de uma questão fundamental do ser humano, que Agostinho vai entender essa questão como a questão motriz, aquela que dá movimento às outras paixões, né, que é o desejo. Então, tudo parte do desejo. Então, o desejo é o que movimenta a alma a todo instante. É o desejo que também pode nos levar a Deus, ou não, ou nos desviar de Deus. Então, Agostinho vai colocar o desejo no interior da vontade e essa educação, essa espiritualização do desejo, embora o desejo é algo natural, é aquilo que nós compartilhamos com os animais, com toda a natureza animal, os animais também desejam, mas no ser humano, por conta da racionalidade, nós podemos, sobretudo, educar o nosso desejo para uma vontade boa, uma vontade reta, e atingirmos, assim, o caminho da perfeição. Então, é mais ou menos isso, né, no texto. Agostinho vai fazer uma grande abordagem sobre o desejo natural, que ele vai chamar de libido, a libido, né, no latim, que é um desejo violento, o desejo desenfreado, que é aquela parte mais animal que o ser humano pode ter. E a grande preocupação de Agostinho é procurar entender a origem do mal. E se a origem do mal está justamente na libido, ou seja, no desejo desenfreado. E o que a razão humana poderia fazer para educar esse desejo e daí para que nós podemos ter bons e santos desejos, segundo Agostinho. Nilo, eu não sei se é nas Confissões ou na Cidade de Deus que a palavra libido, ela se repete, não sei se 30 ou 50 vezes. Tamanha a relevância que Agostinho dava para o tratamento que para quem busca a perfeição deveria dar a libido, né? Na verdade, na obra O Diálogo sobre o Livre-Arbítrio, é uma obra de Agostinho, de Agostinho muito jovem, né? Quando ele vai para Roma, ele fica lá em retiro, escreve vários diálogos filosóficos. Então, o diálogo sobre o livre-arbítrio tem mais de 200 expressões libido, né? Sobre o desejo desenfreado. Não é só 40, não. E tem hora que ele chama esse desejo de concupiscência da alma, e tem hora que ele chama esse desejo de a libido. Ele não separa aí como assim, da alma e do corpo? Ele não coloca como desejo do corpo também? E depois, né, ele vai fazer uma classificação desses desejos. Ele vai dizer que existem as concupiscências dos olhos,
a curiosidade, a soberba, né? O orgulho, são as concupiscências da alma, né? E tem aqueles desejos do corpo, a libido. Ele faz, em algum momento, ele faz essa classificação. Mas veja, e chega até a dizer que, muitas vezes, o orgulho, a soberba, a ganância, o desejo de glória, o desejo de poder, é muito mais violento do que os desejos sexuais. Uhum. Entendeu? Entendi. Porque os desejos sexuais são naturais. E ele diz, olha, até dormindo, ele pode se expressar. Mas os desejos da alma, a razão pode controlar. O orgulho, a concupiscência, o orgulho, a soberba, a ganância, os ciúmes, o desejo de glória, o desejo de poder. Muito bom. Ô, Nilo, quem, porventura, tem assistido esse nosso bate-papo sobre o seu livro, como que é o nome do livro? Desculpa, não ouvi. O nome do livro? As paixões da alma e as vicissitudes do desejo, em Santo Agostinho. Okay. O livro está publicado pela editora CRV. Repete, por gentileza, repete o nome da editora. A editora é C de casa, R de rural e V de viagem. CRV. É uma editora de Curitiba. E o livro tem tanto em e-book como tem também impresso. Pode pedir pelas mídias, pelas redes sociais, no site da própria livraria, né? O livro pode ser adquirido. Nilo, se alguém que estiver assistindo quiser uma palestra sua, como é que ele faz para te contactar? Ele pode me solicitar através do e-mail, do meu próprio e-mail, nilobsilva@gmail.com, e a gente pode conversar, né? A possibilidade. Tá bom. Nilo, muito obrigado. Um abraço. A gente volta a conversar mais vezes, tá bom? Ao longo do tempo aí. Obrigado, digo eu, Deodato, pela sua gentileza, né? E pela sua atenção e seu gosto pela filosofia. Boa tarde para ti. Boa tarde, um abraço. A gente se fala. Um abraço.